Amém. Então nós vimos semana passada, ou melhor, na reunião passada, né? Dentro do livro de Daniel, que é o que nós estamos ganhando a partir de então. Nós vimos que entre os judeus que foram levados cativos para serem escravizados na Babilônia, a palavra coloca em destaque, né? Em síntese, 4 nomes ou 4 pessoas. E o interessante é que eles são jovens, bastante jovens, e eles têm uma qualificação diferenciada, porque assim foi exigido pelo rei que mandou trazer os jovens de Israel, de Jerusalém, para que fossem escravizados dentro da Babilônia. Então, entre esses jovens está Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Irmãos, em particular, o livro de Daniel trata com um detalhe muito significativo com relação a esses 4 jovens. Nós vamos ver nesta noite, né, o que aconteceu com eles, as provas que eles passaram, e até os seus nomes foram mudados. E tudo isso tem um significado. Porque quando a Babilônia ela captura o cristão, a primeira coisa que ela faz é mudar a identidade do cristão. Ele passa de cristão agora para ser um ímpio. Muitos acham que o ímpio é aquele que não conhece ao Senhor. Não, esse é o incrédulo. O ímpio é aquele que conheceu o Senhor, apostatou da fé e agora voltou para o Egito, né? E agora voltou para a Babilônia, voltou para o mundo, e ali o seu nome, a sua identidade é trocada, com um significado bastante interessante, né? Então vamos ler Daniel capítulo 1, o versículo 3 e o versículo 4. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens, em que não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivesse capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhe ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Então a gente vê que houve uma exigência, não foi qualquer pessoa que foi capturado ali e levado escravo para a Babilônia. Foi traçado um perfil aí, né, de pessoas especiais, né? Pessoas que tinham um nível de QI, né, elevado, que tivesse boa aparência, que não tivesse nenhuma deficiência física, que tivesse uma linhagem de uma família nobre, que não fosse qualquer um. E assim foi feito. E entre essas pessoas que foram levados escravos estavam esses 4 jovens. Esses jovens que foram levados para ser-lhes preparados para um tempo, ou por um tempo. E com isso eles iriam passar por 3 tipos de desafios. Então esses jovens, eles foram levados e ali ele foi passado, né, um tempo. Esse tempo é um tempo de 3 anos, para que fosse construído nele toda a cultura e também a linguagem dos caldeus ou da Babilônia. Então, queridos, é assim que acontece, porque toda a história de Daniel, como nós vimos lá na primeira reunião sobre isso, aponta para um despertar em nós, para estarmos prontos, apercebidos, para estarmos atentos com relação ao fim dos tempos ou à vinda do Senhor. Então isso remete para nós que quando nós somos inseridos novamente em Babilônia, no mundo, nós não voltamos mais para lá e passamos a ser incrédulos. O nosso nome não voltará mais a ser o mesmo. No mundo agora, se nós decidirmos ir para ele, nós seremos ímpios. Nossa identidade será mudada e o mundo vai trabalhar em nós a cultura deles.
Foi isso que tentaram fazer com Daniel, com Ananias, com Misael e com Azarias. Tentaram influenciar na cultura deles. Tentaram influenciar na fé deles. Tentaram influenciar na base que eles tinham dentro daquilo que eles entendiam como sendo povo de Deus. E ali eles passaram por 3 tipos de desafios durante esses 3 anos que eles iriam ser preparados na Babilônia para servir ao rei no palácio. Eles foram levados com essa característica de depois se tornarem assessores do rei no palácio, mas não mais com os seus nomes, não mais com a sua cultura e não mais com a sua fé. Por isso que eles passaram por esses 3 tipos de desafio. O desafio mental ou psicológico, o desafio físico e o desafio espiritual. Por quê? Porque foi essa a finalidade para a qual eles foram levados, para estarem 3 anos sendo treinados ali na Babilônia. Então, nesse primeiro desafio, eles iriam passar por 3 anos na faculdade da Babilônia, aprendendo o quê? A língua ou a linguagem, o idioma dos caldeus e também a sua cultura, a cultura dos babilônicos. Esse foi o primeiro desafio que eles enfrentaram. Pegaram esses 4 jovens e levaram ele agora para aprender uma língua que era estranha para ele. Uma língua que não tinha nada a ver com a língua materna que eles aprenderam e falaram, e se comunicaram todo o tempo, todos os dias da sua vida. Então, pegaram esses 4 jovens e a primeira coisa que tentaram fazer com eles foi fazer com que eles perdessem a habilidade de falar no seu próprio idioma e agora passassem a falar no idioma caldeu, no idioma babilônico. Então, queridos, quando nós somos capturados de certa forma para o mundo tenta mudar a nossa linguagem, sim ou não? Sim. A nossa linguagem não cabe mais em alguns ambientes sociais. Principalmente quem faz faculdade hoje sabe disso. É tido como careta. Você chegar falando de Jesus, falando uma linguagem cristã. Você chegar com uma linguagem saudável, sem a gíria, sem a malícia, sem o duplo sentido, sem o modismo do momento. Você é tido como careta, um cara que não faz parte do contexto social atual. Você não está plugado, conectado. Você é estranho, você é diferente. Então, isso é o que Babilônia tentou fazer com Daniel, com Ananias, com Azarias, e com Misael. E é o que Babilônia, o mundo, tenta fazer conosco quando nós somos inseridos nesse contexto de mundo, que somos levados todos os dias, no trabalho, na escola, no dia a dia, no meio dos familiares. Parece que há uma pressão para que a nossa linguagem seja mudada. Parece que o em nome de Jesus soa estranho. Parece que aquilo que nós falamos no nome do Senhor é algo que não se conecta com o idioma, com a linguagem do mundo. Está percebendo? Então, é por isso que as histórias contidas nos 6 primeiros capítulos de Daniel apontam para um despertar para a igreja nos dias de hoje, nos tempos do fim, nos tempos da volta do Senhor. Então, esses 4 jovens, a primeira coisa que fizeram com ele foi inserir ele na faculdade de Babilônia, com o objetivo de que eles mudassem a sua linguagem e também a sua cultura. Então, irmãos, a nossa cultura muitas vezes é reprimida no meio de Babilônia. E para isso eu estou querendo chamar a atenção dos irmãos que não é você, entre aspas, se desviar do Evangelho, não.
É o contexto de mundo que nós somos inseridos inconscientemente ou involuntariamente. Quer queira ou não, todos os dias nós temos que ter contato com o mundo. E o mundo é Babilônia e tem a sua própria opressão, né? Então, a nossa cultura, irmãos, ela não pode ser negada diante da pressão de Babilônia. A gente vê os muçulmanos, né? Eles podem estar fazendo o que for. Quando dá aquela hora, ele coloca ali aquele tapetezinho, né? Fugiu o nome agora. Coloca o kippá, né? Lava as mãos, se ajoelha e faz a sua oração. O mundo não influencia ele, não pressiona ele para tirar ele da sua cultura. Mas nós não temos essa mesma ousadia de, durante o dia, nos reservar, seja lá em que lugar for, ou até mesmo onde estamos, mas em espírito nos reservar e fazer uma oração ao nosso Deus. Sabe por quê? Porque isso vai de encontro à cultura de Babilônia. A cultura do mundo, do sistema, que nos pressiona a não ter esse tipo de comportamento, porque senão nós vamos nos tornar pessoas estranhas, porque senão nós vamos perder o emprego, porque senão nós vamos sofrer bullying na escola, na faculdade, no ambiente onde nós estamos. E essa pressão faz com que nós venhamos o quê? Ceder a nossa cultura cristã. Então, a história de Daniel vai nos mostrar que Daniel ele não cedeu à pressão de Babilônia quando foi levado para ser transformada a sua cultura. Então, irmãos, essa cultura que eles foram levados a absorver na faculdade, na escola babilônica, ela tinha um agravante muito maior do que todos os outros, porque era uma cultura altamente politeísta. Pelo fato de que os babilônicos, né, os babilônios, eles adoravam vários deuses. Na época, o maior de todos era o Marduk, né? Mas existia inúmeras deidades. Então, nessa escola, nessa faculdade babilônica, eles também iriam passar pela pressão de ser adorador de vários deuses. Deixar de ser monoteísta para ser politeísta. Quando nós temos esse contato com o mundo hoje, nós somos influenciados a adorar outros deuses, sim ou não? Sim. A todo tempo, né? A moda é um deus, pode se tornar um deus, né? Depende de que coração nós a abraçamos, né? O dinheiro, próprio Jesus falou dele, né? Espírito que está por trás dele. E tantos outros deuses, né? Os próprios cantores gospels, hoje, vários deuses, que é levado para que a nossa cultura de monoteísta, de adorar um único Deus, passe a ser agora transformada, né? Passe por uma transformação e agora é aberta uma concessão para que nós venhamos adorar vários deuses. Então, o objetivo de terem levado Daniel, juntamente com seus amigos, com uma proposta que parecia ser boa, né? Eles não foram levados lá para levar chicoteadas, não. Eles foram levados para estudar, para que depois de 3 anos eles voltassem para onde? Para o palácio, para serem assessores do rei. Então, uma proposta maravilhosa. O mundo ele oferece, a Babilônia dos dias de hoje, oferece esse tipo de proposta para nós todos os dias. Ah, mas isso é besteira, não é nada demais. Isso aí era naqueles tempos, hoje pode. E você vai abrindo concessões. Você vai trazendo outros deuses para dentro do seu santuário, da sua fé. E quando menos se espera, você deixou de ser monoteísta e você passou a ser politeísta, porque a pressão, a cultura de Babilônia já envolveu você.
E quando o homem é envolvido dessa forma, ele perde a visão. E quando não há visão, quando não há profecia, né, e a profecia fala de visão, o homem já se corrompeu. E o homem corrompido, ele não tem mais domínio de si mesmo. Então, a porta se alarga e entra todos os deuses que estavam na Babilônia física, agora entra para a Babilônia dos dias de hoje e faz uma devastação nas nossas vidas. Então lá havia vários deuses e eles foram levados a aprender a cultura de Babilônia. Então, se a cultura deles era politeísta, automaticamente é óbvio que eles pressionassem ou quisessem que esses 4 jovens também passassem a ser politeísta e não mais monoteísta. O principal deles chamava-se Marduk. E haviam outros deuses. E esses deuses podiam ser adorados. E eles pediam adorações e sacrifícios todos os dias àquele povo que se curvava diante deles. Então esses jovens foram tentados a abandonar o seu monoteísmo e passar a crer em vários deuses. É o que nós somos tentados todos os dias. Nós somos tentados a crer em várias coisas, irmão. E quando o sistema, né, das coisas que há no mundo nos convida e nos assedia, não é trazendo para nós uma proposta de confronto, não. Mas é trazendo para nós uma proposta de conforto para as nossas vidas. E é aí onde está a sutileza da proposta da Babilônia dos dias de hoje. E essa Babilônia, irmãos, ela tem nos convidado e tem tentado nos levar escravizados para estar com eles ainda, nós estando com os nossos nomes de cristãos, de crentes, de evangélicos, de protestantes. Porque até aqui, preste atenção, um detalhe muito importante, até aqui, todos estes estavam ainda com os seus nomes. Mas esses nomes vão serem mudados. Então, Babilônia, irmãos, ela é sutil, ela vai envolvendo, né? E a proposta dela é mudar toda a nossa identidade. Mas eles, irmãos, resistiram firmemente, deixando para nós um legado de que a história de Daniel serve para nos levar a ter um modelo, um despertar, né? Uma base para que estas coisas exteriores não venham fazer com que percamos a nossa visão, a nossa fé, a nossa base. Eles resistiram firmemente. Então esse foi do primeiro desafio que esses jovens passaram ali na Babilônia. Mudar a sua linguagem, a sua maneira de falar e mudar a sua cultura. De serem monoteístas para passarem a ser politeístas. Então nós vimos aí o primeiro aspecto, né? Primeiro desafio que esses 4 jovens viveram, ou a proposta para o qual eles iriam viver ali na Babilônia, e eles resistiram firmemente. Veremos então o segundo desafio que eles passaram. E esse segundo desafio foi o que está em Daniel, capítulo 1 e o versículo 5. Vamos ler para a gente ter a base, né? E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Opa, aqui confirma 2 coisas, né? Com relação à ração, né, que era dada para o povo, né? Aqui também confirma, né, a alimentação, e isso é muito importante, irmão. Essa palavra aqui vai trazer clareza, né, para nós em muitos aspectos. Então, confirma a questão da ração que era dada a eles e também confirma o tempo. Que foi de quanto tempo? De 3 anos, né? Então aqui confirma o que foi falado anteriormente. Eles passaram 3 anos em teste para ver se após 3 anos eles poderiam ser levados ao palácio para serem o quê? Serem o quê? Assessores do rei, né? Servirem ao rei ali no palácio, né?
serem assessores pessoais, né, do rei. E o segundo ataque que foi feito a eles, né, tem a ver com o aspecto físico. Por que tem a ver com o aspecto físico? Porque trata-se de comida. Porque colocou-se diante dele uma mesa com todas as iguarias que o rei comia. Preste atenção nisso, irmão. Quando nós somos envolvidos com Babilônia aí, não leve aqui até agora, né, para a Babilônia religiosa. Ainda não é a Babilônia religiosa, né? Nós estamos tratando da Babilônia, né, física, da Babilônia mundo, mas também na Babilônia religiosa existe esse tipo de mensagem, né? Então, quando nós temos esse contato com a Babilônia, o que é oferecido a nós para comer? E aqui eu não estou falando em comida apenas aquela que se põe no prato, mas como nós aprendemos lá no Éden, qual foi a comida que foi oferecida para Eva? O fruto. E como foi que Eva comeu? Aceitando. Então aqui são propostas que é oferecida para nós, numa linguagem figurativa, né, representada como comida, e numa linguagem figurativa representada como se nós comêssemos. Mas de fato não é comer com garfo e faca, mas é aceitar essa proposta. Aceitar essa comida, né? Então, o que aconteceu aqui foi oferecido para ele as iguarias e o rei comia na sua mesa, né? Mas eles resistiram também, né? Queria, antes de dar continuidade, ler o versículo 8 do capítulo 1 ainda. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Vê só, irmãos, ele não só comeu, como ele também não bebeu. Beber fala de tirar o homem da sobriedade, né? Levar o homem a uma falta de sobriedade. Comer fala de levar o homem a aceitar as propostas que Babilônia oferece para que ele se mantenha alimentado ou satisfeito. Porque o resultado da comida é nos manter satisfeito. Mas Daniel não quis nem uma coisa e nem outra. E existe aqui um significado muito forte por trás disso. Existem alguns motivos aqui, talvez 4 motivos, vamos tentar tocar nele, pelo menos, né? Que pôs Daniel à prova. Mas nós precisamos ver do porquê que isso aconteceu, né? Então, precisamos ver que existia a lei no Velho Testamento. Aqui ainda era Velho Testamento, e existia uma lei no Velho Testamento que proibia comer alguns tipos de alimentos. Existe, irmãos, uma lei natural, né? A graça é o que nós vivemos, mas o amor de Deus é a nossa lei, sim ou não? Então, nós, pelo amor que o Senhor tem por nós e nós devemos ter por Ele, existe algum tipo de comida ou de proposta que, mesmo sendo lícita, nós não devíamos aceitar. Na Babilônia, quer seja a Babilônia religiosa ou a Babilônia física, né, o mundo. Mas aqui era o Velho Testamento e, tipologicamente, nós vamos ver dentro da ação ou da atitude de Daniel o que nós não deveríamos fazer hoje na realidade, fora da figura. Então, como o Velho Testamento era regido pela lei e a lei proibia alguns tipos de alimento, então os babilônicos, né, como tantas nações pagãs, comiam de tudo. E entre essas comidas, eles comiam animais que eram tidos como animais imundos. Até mesmo o próprio porco, que era um dos animais tido como animal imundo pela lei levítica, né? Então, o que é que o mundo come hoje, irmãos? O mundo come hoje tudo que é imundo. O mundo come música imunda. O mundo come cultura imunda. O mundo come política imunda. O mundo come religião imunda.
E quando nós nos aproximamos dele, ele oferece para nós todas essas iguarias, para nos embebedar e nos tirar da sobriedade e nos fartar com os prazeres que os manjares do rei oferecem para nós. Aí algumas pessoas acham que manjares do rei é não comer acarajé. Isso é muito pouco, querido. Já vi muita gente dizer, não coma acarajé, isso aí é manjares do rei. Comida oferecida a ídolo. Opa, para aí. É muito mais profundo do que isso, querido. É muito mais profundo do que isso. É muito mais sutil do que isso. Vamos ver, né? Então, Levítico fala sobre isso, né? Se os irmãos quiserem ver Levítico, né? Levítico 11. Vamos ver apenas o versículo 7, né? Levítico 11, 7. Mas Levítico trata com tudo aquilo que a lei proibia que o homem comesse e que tratava como sendo coisa imunda, né? E o porco, porque tem a unha fendida, de sorte que se divide em duas, mas não rumina. Esse vos será imundo. Então, apenas um exemplo, né? Então, esse era um dos animais que Levítico proibia que o povo comesse naquela época, e era um dos principais pratos que estava ali nos manjares do rei. Aí, quando Daniel olhou, disse, não, isso aí não dá para mim. Eu sou monoteísta, e o meu Deus proíbe que eu coma coisa imunda. Então, a gente vê que existia uma postura, irmãos, na vida de Daniel. Mas será que nas nossas vidas existe essa postura? Quando nós chegamos num ambiente babilônico, né? Será que o que está naquela mesa posta para nós comer? Veja bem, irmãos, não estou falando de alimento físico, né? A proposta que o mundo oferece para nós, será que nós temos a mesma postura de Daniel? Opa, isso aí eu não participo. Não, mas é normal, tem irmão tal que gosta, sim, mas eu não participo. Eu não como dessas coisas. Eu não comungo dessas coisas. Então ali, na mesa do rei, havia muitos animais, conforme Levítico, né? Que era tido como imundo, né? Os israelitas não podiam comer o que era imundo. Irmãos, os cristãos, a igreja, a noiva, não deveria comer o que é imundo. E todos os dias é nos oferecido manjares. A mesa sempre está posta, onde quer que cheguemos, né? Chegamos, né? A menos que seja entre irmãos. Né? Mas se tratar de Babilônia, todo lugar tem uma mesa posta. Né? No trabalho tem uma mesa posta. E às vezes isso é o quê? É aquele jeitinho brasileiro, sabe? É aquele arrumadinho que você faz no trabalho. Não tem nada a ver não. Isso aqui é, sabe, a política da empresa, né? E vai corrompendo, querido. Entendeu? É o pernilzinho do porco lá assado, né? Então os irmãos se preocupam em comer carne de porco, mas comem essa coisa que é igual a porco ou pior do que o porco. Entendeu? Aí vem, sabe, aquelas propostazinhas e vai alimentando. Está entendendo, amados? Então, os israelitas não comiam porco ou animais imundos. A igreja não deveria comer animais imundos, ou seja, propostas que não alimentam de fato o nosso espírito. Os animais, né, não mortos. Outro agravante é que aqueles animais não foram mortos de acordo com a lei, né? Com aquilo que a lei levítica exigia que fosse morto. O animal não poderia ser sufocado, o animal não poderia ter, né, alguns defeitos, etc. E na mesa da Babilônia era animal de qualquer jeito e qualquer tipo de animal. Mas, queridos, no mundo não é assim. Na Babilônia religiosa não é assim. Pode tudo, pode. Tem o sal grosso, tem isso, tem aquilo e tal. O que é isso? Animais imundos. Então nós precisamos ver o que está nas entrelinhas da palavra com olhos espirituais. Porque senão a gente vai estar todo contente porque não come carne de porco, porque não come isso, não come aquilo, e está comendo de fato os animais que de fato são imundos. Até porque esses não são mais que o Senhor abençoou todos eles e disse que não torna imundo aquilo que o Senhor purificou, né? Então esse foi o segundo, né? O segundo aspecto. Fisicamente eles começaram a ser provados, porque pense você, está em um lugar, numa terra estranha, é colocado uma comida para você
e você diz, olha, eu não quero comer, eu não como isso. E agora? Você acha que o garçom voltou lá e disse, você só come o quê? Granola com banana, né? Então, esse foi o segundo ponto, né? Dentro dessa aprovação, né? O alimento. Mas aí, irmãos, outro agravante dentro do alimento é que muitos daqueles alimentos eram oferecidos a quem? A ídolos. Aqueles alimentos ali não eram apenas cozidos, né, preparados e trazidos à mesa. Primeiro era oferecido a ídolos e depois era trazido para que fosse degustado, né? Então eles aqui, né, de maneira que iam, né, de encontro à lei levítica e por isso não poderiam comer. Eles entenderam que aqueles animais, aquela comida, aqueles manjares, aqueles vinhos, tudo aquilo que era oferecido ali ia de encontro à fé dele, aquilo que ele recebeu como mandamento dentro da lei levítica. Então ele disse simplesmente, eu não como. Mas querido, tirando de Daniel e trazendo para nós, o que nós temos dito hoje em dia para as propostas que nos é oferecida, que nós não comemos porque nós somos igreja? Pense consigo mesmo. Porque todos os dias Babilônia nos oferece um prato. Eu ainda vou mais além. Uma mesa. E não é uma mesa com um prato, mas é uma mesa farta. Todos os dias nós temos essa proposta. Mas será que nós temos nos levantado e dito que nós não comemos o que é imundo, o que é impuro? Ou será que nós temos nos deleitado nos manjares do Rei, né? E ainda batemos no peito dizendo que somos cristãos, igreja, evangélicos, protestantes, e ainda pega uma série de pessoas aí fora e ainda mandamos eles para o inferno porque não aceitou Jesus. Então, queridos, vê só, esses alimentos, eles eram primeiro oferecidos aos ídolos, esses manjares do rei, primeiro eram oferecidos aos ídolos, depois eles eram postos para que pudessem comer esses alimentos, e ao comer desses alimentos, eles estavam adorando ao ídolo, aos ídolos, né? Eles estavam se tornando adoradores desses ídolos, né? Essa era uma prática comum em Babilônia. Era uma prática muito comum. E por isso Daniel e os seus amigos, eles rejeitaram comer daquela comida. Primeiro porque ia de encontro à lei levítica, à sua fé, aquilo que ele tinha como posicionamento de fé. E segundo porque iria levar eles indiretamente a adorar a quem? Aos ídolos. Então, amados, hoje existem pessoas, né, que pagam altos cachês para ir olhar cantores evangélicos, gospel, nesses shows por aí afora. E isso, irmãos, é você adorar um ídolo. Porque uma coisa é você cantar, ouvir ou declarar a letra de um louvor para Deus. E outra coisa é você estar se descabelando, chorando, né, no meio de uma multidão, fazendo mãozinha para cima, pezinho no chão, sai do chão. Queridos, isso foram os manjares que Daniel rejeitou naquela mesa. Está conseguindo capturar, queridos? O porquê que a igreja hoje ainda é uma igreja fraca? Porque ainda não tem posicionamento de rejeitar manjares que é oferecido todos os dias. Babilônia assedia, irmãos, a igreja desde Gênesis, tentando levar ela a se render a esse tipo de alimento, porque nós somos o que comemos, fisicamente e espiritualmente. Então, o quarto motivo que está contido aqui, motivo é o consumo de mantimentos e de bebidas alcoólicas, né? Quando nós lemos lá, nós vimos que entre os manjares estava também a bebida alcoólica. Então, isso ia de encontro aos princípios de Daniel. Isso iria de encontro aos princípios, né, da lei levítica. Isso ia de encontro à fé de Daniel. E tirar ele da temperança e da sobriedade e levar eles, né, a se render
a proposta que Babilônia estava oferecendo a eles naquele momento, apresentando, irmãos, assim para eles, uma proposta que iria mudar a sua cultura. Vamos ver o que diz lá em Provérbios 23, do 30 ao 35. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Os teus olhos verão coisas estranhas, e tu falarás perversidades. O serás como que se deita no meio do mar, e como que dorme no topo do mastro. E dirás, espancaram-me, e não me doeu. Bateram-me, e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Opa! Tem muita pergunta, né, no meio do cristianismo. É pecado beber um copo de vinho? Parece que tem irmãos que tem vontade de ter essa clareza, né, essa abertura, né? Não, não é pecado. Mas, queridos, veja o que a palavra diz relacionado ao vinho. E Daniel sabia disso, por isso ele não aceitou, né, aquele tipo de manjar que foi oferecido para ele. Por quê? Porque o vinho, ele alimenta, né, uma alimentação que prejudica a mente. E quando ele prejudica a mente, ele tira o homem de quê? Da sobriedade. E ele não consegue mais estar diante do posicionamento que a fé dele leva ele ter a consciência. Então, toda aquela comida, inclusive o vinho que estava ali, contido nos manjares do rei, tinha uma segunda intenção: tirar Daniel da sua base, da sua cultura, da sua sobriedade. Então Daniel disse, olha, não dá para mim. Então ele viu, né, e a palavra nos mostrou aí, que independente, irmãos, de ser lícito ou não, o vinho tira o homem da sua sobriedade e torna ele como um bêbado. Agora, queridos, esse vinho trazido para nós agora, porque é difícil, né, alguém oferecer para nós hoje um vinho. Vinho aqui, irmãos, é bebida, né? É bebida. E nós aceitarmos. Mas existem outras coisas que embriagam. Você está numa roda de piadistas, né? Contando aquele monte de piadas, e você cai na gargalhada, e você perde o seu senso, e você começa a falar chocarices, bebedices. Alguém olha para você e vê que você está o quê? Bêbado, embriagado, sem ter tomado uma gota de álcool. Mas o que sai da sua boca é bebedice. Então é esse tipo de vinho que Babilônia nos oferece todos os dias, como proposta para que nós venhamos nos embriagar e sair da nossa sobriedade. Então, o bêbado, né, quando passa o efeito do vinho, né, aqui dito em Provérbios, a vontade dele é de beber novamente, né? Então, queridos, não vamos aceitar essas propostas que Babilônia nos oferece. Não estou falando aqui da bebida em si, mas estou falando aqui daquilo que embriaga a nossa mente. O homem que tem uma mente embriagada, ele não expressa o quê? O espírito. Porque a embriaguez, ela é um efeito de onde? Da carne. Quem já viu um homem embriagado no espírito, né? Alguns até dizem, né, quando cai no manto, aquela coisa, mas isso é um jargão que não existe, porque o Espírito ele traz sobriedade. Porque um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, né? Então, nós não podemos ou não devemos aceitar essas propostas que embriagam a nossa mente. Muitas coisas embriagam a nossa mente, filmes, séries e tantas outras coisas, né, músicas, enfim. Então, Daniel estava também aqui praticando o cuidado com o corpo, porque ele não quis provar das iguarias do rei por dois aspectos. Primeiro, porque iria trazer malefício ao seu corpo, né? E segundo, porque ele iria se tornar, né, uma pessoa totalmente fora da sua cultura. Mas o que fica hoje assim bem claro para nós é que dentro dessa proposta de Babilônia, vivida lá nos dias de Daniel e trazida para os nossos dias,
nós também somos provados na nossa mente, nós também somos provados no nosso físico e também somos provados no nosso espírito, que nem deu tempo entrar hoje. Mas o que fica aqui como proposta da palavra de Deus para nós é que nós não venhamos, amados, comer dos manjares do rei. Nós não venhamos ceder à pressão de Babilônia, que estamos em contato com ela todos os dias. Nós precisamos ter a nossa cultura e a nossa linguagem e a nossa base, né? Qual é a nossa cultura? A nossa cultura é o Evangelho. Qual é a nossa linguagem? A nossa linguagem é uma linguagem do Evangelho. Então, qual é a nossa base? A nossa base é o Evangelho. E o Evangelho é Cristo, e Cristo é o Evangelho. E isso não se desvincula nunca. Então, Daniel naqueles dias já vivia o Evangelho, sem nem mesmo o Evangelho ainda ter vindo na terra. Mas, queridos, nós precisamos estar com os nossos olhos, os nossos ouvidos totalmente aguçados. Na escola, nós temos Babilônia oferecendo manjares. No trabalho, muito. O que tem hoje, irmãos, de propostas no trabalho para nos corromper, não são poucas. Até mesmo aquela horinha, preste atenção, até mesmo aquela horinha que você faz lá no banheiro, para ganhar alguns minutinhos de descanso, você está provando daquele manjar do rei que está ali e corrompendo o seu coração. Queridos, é sutil demais. Nós precisamos estar totalmente apercebidos. Aquela conversa, aquela chocarice, aquela roda de piadas, onde parece que você se sente bem porque você é o mais engraçado da turma. Todo mundo ri com você. Não estou falando com você, não, irmão, mas eu estou levando para um personagem, para uma pessoa, para que você não se enquadre nele. Onde você é o mais engraçado, onde todo mundo ri com você, onde todo mundo diz, esse é crente, mas esse cara faz isso. Quando você chega, diz aquilo e você fala. Bebedice, irmão. Embriagado com os vinhos de Babilônia. Empanturrado com a comida de Babilônia. Nós precisamos, de fato, dizer que nós não comemos de coisa imunda, que nós não bebemos do vinho que Babilônia oferece para nós. Nós temos, irmãos, a nossa cultura, nós temos a nossa linguagem, e não podemos nos render diante das provações, dos desafios que Babilônia apresenta para nós. Amém? Jesus é o Senhor.